Boa noite a todos. Vamos dar início então ao culto do Evangelho do Lar da noite de hoje, e para que possamos entrar em harmonização, faremos uma leitura do livro Palavra de Vida Eterna, ditado pelo Espírito Emmanuel, nosso querido Chico, que hoje completaria 104 anos. Reconheçamos, porém, mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Paulo, Romanos 8:9. Todos necessitamos de chamamento ao Evangelho. Todos atravessamos o período da fome de informações acerca de Cristo. E, aderindo às interpretações do ensinamento cristão a que mais nos ajustamos, não raro nos confiamos apaixonadamente às manifestações superficiais de nossa fé. Partilhamos assembleias seletas ou humildes nos templos materiais, o que, sem dúvida, nos dignifica o pensamento religioso. Integramos equipes de propaganda dos pontos de vidas que esposamos, o que realmente nos evidencia o zelo das atitudes. Cultivamos discussões acirradas por demonstrar a validade de nossas opiniões, o que, na essência, nos revela o fervor. Adotamos hábitos exteriores, às vezes até mesmo em assuntos de alimentação e convenção social, com o decidido propósito de testemunhar publicamente a nossa maneira de sentir, o que no fundo nos patenteia a sinceridade sempre louvável. Em muitas circunstâncias oramos segundo fórmulas especiais, obrigamos-nos a devoções particulares, formamos círculos de atividades afins, a isolar-nos dentro deles, ou carregamos dísticos que nos especificam a confissão. Todas as manifestações externas que lembrem o nome de Jesus e que se reportem de qualquer modo às lições de Jesus são recursos preciosos, constituindo-se em sugestões edificantes para o caminho. Reconheçamos, porém, que a palavra do Evangelho é demasiado clara ao proclamar a necessidade do Cristo em nossa vida, sentimento, ideia, ação e conduta, quando afirma convincente: mas se alguém não tem o Espírito do Cristo, esse tal não é dele. Então vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando de Jesus, nosso guia e modelo da espiritualidade maior que nos envolve nesse instante, nos intui, nos assiste, nos inspira, derramando sobre nós o equilíbrio, a serenidade e a paz que todos nós almejamos, encarnados e desencarnados que aqui se fazem presentes. Agradecidos ainda a Maria, nossa mãe, que ela possa nos cobrir com o manto sagrado que cobriu Jesus, indo também de encontro a todos os nossos irmãos que partiram deste plano pela porta do suicídio, levando até eles as nossas vibrações de amor, de carinho, de ternura. Te agradecemos, Pai, pela semana que se passou, pelo alimento, pela água, pelo teto, pelo agasalho. Te agradecemos pela nossa saúde, pela nossa família, pelos entes queridos, encarnados e desencarnados, pelos amigos e até por aqueles que se julgam nossos inimigos. Gratidão por tudo que temos e por tudo que somos, e que jamais nos falte a vontade de viver, ó Pai. E assim, imensamente agradecidos por essa oportunidade bendita, com a oração que nos ensinaste, damos por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como ela é feita no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, na medida em que perdoarmos aos nossos ofensores, e não nos deixeis entregue às tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, hoje, agora e sempre. Para a nossa reflexão na noite de hoje, haverá falsos cristos e falsos profetas. Capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Conhece-se a árvore pelos frutos. A árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porque se conhece cada árvore por seu próprio fruto. Não se colhem figos dos espinheiros, e nem se colhem cachos de uvas dos abrolhos. O homem de bem tira boas coisas do tesouro do seu coração, e o mal
do mau tesouro do seu coração, pois a boca fala aquilo do que o coração está cheio. Lucas 6, 43 a 45. Guardai-vos dos falsos profetas, que por fora se disfarçam de ovelhas e que por dentro são lobos roubadores. Vós os reconhecereis por seus frutos. Acaso podem-se colher uvas de espinheiros ou figo de abrolhos? Assim, toda árvore que é boa produz bons frutos, e toda árvore que é má produz maus frutos. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós as reconhecereis, pois pelos seus frutos. Tomai cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou o Cristo, e o enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que enganarão muitas pessoas, e a caridade em muitos esfriará, porque a iniquidade se multiplicará. Mas será salvo aquele que perseverar até o fim. Então, se alguém vos disser: o Cristo está aqui ou está ali, não acrediteis, pois levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios e coisas espantosas, a ponto de enganar, se fosse possível, até mesmo aos escolhidos. Mateus e Marcos. É comum atribuir-se aos profetas o dom de revelar o futuro, de maneira que as palavras profecia e predição passam a ter o mesmo significado. No sentido evangélico, a palavra profeta tem um sentido mais amplo. Disse de todo enviado de Deus com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. O homem pode então ser profeta sem fazer profecias. Esta era a ideia dos judeus no tempo de Jesus. Eis porque, quando foi levado perante o sumo sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos que estavam reunidos lhe cuspiram no rosto, lhe deram socos e bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza e dize quem foi que te bateu. Entretanto, é certo que houve profetas que tinham previsão do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir advertência aos homens. Como as suas previsões aconteceram, o dom de adivinhar o futuro foi visto como um dos atributos da qualidade de profeta. Então o Evangelho nos conclama na noite de hoje que haverá falsos cristos e falsos profetas, e conhece-se a árvore pelos frutos. Exatamente pelos frutos que nós vamos poder perceber se o Espírito é de Deus ou se não é. João já nos dizia: examinai se o Espírito é de Deus ou se não é. Como nós faremos esse exame? Através dos seus ditados, através daquilo que for nos trazido, porque nós já conhecemos as leis de Deus, nós conhecemos os ensinamentos do Cristo. Se os ditados que forem nos trazidos, que nos forem revelados, coincidir com os ensinamentos, com as leis de Deus trazidas por Moisés, com as leis de Jesus, então nós poderemos estar tranquilos e serenos, porque esse Espírito também é da parte de Deus. Por isso que falam que não só os profetas, mas as profecias, e existem profetas que não profetizam. E nós hoje comemoraríamos 104 anos de um dos maiores profetas que nós tivemos, se podemos utilizar essa palavra para aquele verdadeiro cristão, para aquele verdadeiro espírita que veio e nos deixou um legado de amor, de benevolência, de indulgência, demonstrando ser um Espírito de Deus, que é o nosso querido Chico Xavier. Que toda a luz e toda a espiritualidade maior possa envolvê-lo no dia de hoje, para que ele possa crescer cada vez mais em luz, para nos trazer, para nos ditar os ensinamentos do Cristo, para nos continuar revelando do seu amor, da sua bondade, da sua indulgência,
o seu amor para com cada um de nós que ainda permanecemos neste plano de provas e expiações. Então, que esses profetas, como este que acabamos de dizer, que demonstrou pelos frutos que produziu ser uma boa árvore, nós não temos uma só queixa, nós não temos uma só reclamação, não só com relação a Chico, com relação a Joana de Cusa, com relação a São Francisco, com relação a Bezerra de Menezes, a Eurípides Barçanufo, avatares e baluartes do cristianismo que nos trouxeram exemplos de amor, de caridade, demonstrando serem boas árvores, porque somente produziram bons frutos. Dom Helder Câmara, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Então, exemplos para que nós possamos seguir, exemplos para que nós possamos colher bons frutos, nos existem aos milhares. Basta que nós realmente tenhamos vontade, firme propósito, desejo realmente de praticar o bem. Como nos ensina o Evangelho também no capítulo 17, reconhece-se o verdadeiro cristão, reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que fazem domar as suas paixões inferiores, as suas más inclinações. E somente assim nós igualmente poderemos produzir bons frutos. Os ensinos estão aí. O maior deles foi o nosso Cristo, guia, modelo de humildade, de amor, de bondade, de perdão, que mesmo não tendo nada do que se censurar, foi humilhado, foi esbofeteado, foi crucificado. E nós, que ainda temos as nossas faltas a expiar, a reparar, a resgatar, não podemos em nenhum momento duvidar desses ensinamentos. Então, que nós possamos aprender pelos frutos, pelos exemplos, que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. E muitos daqueles que se dizem que são Cristo, que são profetas, na realidade não são. Mas cada um vai justamente recolher aquilo que está plantando. É a lei de causa e efeito, é a lei de ação e reação que a todos nós está reservada. Nós vamos colher justamente aquilo que estivermos plantando. Não sairemos deste plano sem que paguemos o último ceitil, o último jota, já nos dizia o próprio Cristo. Então, que nós possamos fazer por sermos merecedores de todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou, que todos os seus discípulos esparramaram por este plano terra, a fim de que nós possamos continuar galgando os patamares evolutivos, continuemos fazendo a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima, acabando com o homem velho, nos modificando em homens novos, nas atitudes, no comportamento e na nossa evolução moral e espiritual, para que nós possamos ser árvores a produzir bons frutos, que é o que o Cristo espera de cada um de nós. Então, mais uma vez, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecidos por essa oportunidade bendita, agradecidos pelos seus ensinamentos, pelas suas lições morais. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade bendita, na certeza de uma semana na vossa presença, sendo amparados pela espiritualidade maior, que os nossos lares possam ser cheios de luz, de amor, de paciência, de tolerância, das virtudes necessárias para que possa reinar a paz, o equilíbrio e a sabedoria. Que a nossa vizinhança receba igualmente dessa luz que rogamos para nós outros e para os nossos lares. E assim, Pai, imensamente agradecidos por essa oportunidade bendita, na certeza de uma semana de muita paz, de muito amor, de muito discernimento, de muito trabalho, na prática da benevolência, da indulgência e do perdão. E assim encerramos
mais este culto do Evangelho, sem antes lhe rogar mais uma vez, Pai, derrama a tua luz sobre cada um de nós encarnados, por aqueles que padecem nos leitos dos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, aqueles que não têm um lar para retornar, aqueles que estão em guerra, que todos eles sejam abençoados com a tua luz nesse instante. E ao nosso querido Chico, fica aqui a nossa eterna gratidão, que neste momento temos certeza que o plano espiritual encontra-se em festa, engrandecidos pela sua presença, pelas suas lições de amor, de bondade, que a todos nós iluminou. Com a oração de Maria pedimos, Pai, para encerrar, permissão para encerrar o culto do Evangelho da noite de hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Gratidão.